Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando a linda e maravilhosa carta de Efésios, que foi escrita por Paulo, que é a palavra de Deus para nos ensinar. A gente vai começar hoje o capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 6, tá? Diz assim: Paulo, ele diz assim, como prisioneiro do Senhor. A gente já falou no começo da carta que ele escreveu essa carta e ele estava preso, e ainda ele fala tantas coisas lindas. Eu brinco assim, Deus sabia que tinha que deixar Paulo preso para ele poder escrever, porque se ele estivesse visitando a igreja pessoalmente, a gente não teria acesso a esse material maravilhoso, a palavra de Deus que Deus inspirou para que ele pudesse escrever, né? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Lembra que no comecinho da carta ele fala que nós somos escolhidos, predestinados para sermos salvos, né? E agora ele fala assim, se você foi escolhido, se você foi salvo, foi chamado para ser salvo, viva de maneira digna com esse chamado. Não vive de qualquer jeito. E ainda diz assim, sejam completamente humildes e dóceis. Tem hora que é difícil a gente ser dócil, né? Eu tenho uma amiga, Samara, essa aqui que tá aqui, ó, que me ajuda a escrever os comentários. Eu pus a foto, depois eu vou explicar depois no outro vídeo sobre o estúdio, que ela me ajuda a escrever os comentários. Ela é muito dócil. É uma pessoa mega paciente. E a gente se dá super bem, porque ela é calada e eu falo bastante, então a gente combina, né, Sam? Vamos lá. Mas nós precisamos ser humildes e dóceis. Sabe, se a gente não era assim antes, nós precisamos ser assim agora. Abrindo parênteses aqui, quando eu comecei a ir em uma igreja que incentivava a leitura da Bíblia, incentiva até hoje, né? Mas incentivava a leitura da Bíblia, era uma igreja num bairro afastado da minha cidade, né? Hoje já é meio centro lá, porque a cidade cresceu muito. Eu cheguei lá, difícil até falar isso, mas eu vou ser sincera, talvez a gente tenha que abrir o nosso coração. Eu moro no centro da cidade. Eu cheguei lá e falei assim, aquelas pessoas lá não vão saber nada, tudo gente muito simples. Eu moro no centro da cidade, né? É difícil, porque às vezes a gente lembrar disso até causa uma vergonha, mas eu vou abrir meu coração para que você possa pensar. E eu pensei assim, essas pessoas vão saber alguma coisa, eu sou filha de professora de português, a minha mãe já viajou bastante, eu moro no centro, eu me achava mais do que as pessoas que eram daquele lugar. E eu fui lá, eu cheguei lá, eu não sabia nem abrir a Bíblia. Detalhe, eu não tinha nenhuma Bíblia, né? Eu não sabia abrir a Bíblia. Chegou, o professor começou a falar, abre, não lembro o texto, tá, gente? Mas abre em tal lugar. As pessoas abriam rapidinho os textos. Eu falei, Eles comentavam com o professor, olha, eu acho que esse texto quer dizer isso, eu acho isso, e eu lá quietinha. Comecei a pensar que a orgulhosa, que se achava mais, estava por baixo mesmo, sabe? Porque eu não entendia nada da Bíblia. Eu me achava mais do que aquelas pessoas. São pessoas simples. Gente, não sabia de nada mesmo. Não sabia de nada mesmo. Porque, na verdade, as pessoas mais sábias são aquelas que conhecem a palavra de Deus. As pessoas mais sábias são aquelas que vivem pela palavra de Deus. No vídeo passado eu falei isso, não adianta só ler a Bíblia e não colocar em prática. Deus não quer que nós tenhamos conhecimento teórico de quem Ele é, mas vivamos de uma maneira verdadeira, servindo a Ele. Então a sabedoria verdadeira não vem do conhecimento humano, vem do conhecimento sobrenatural das coisas de Deus, né? Através da palavra. Nós precisamos ser humildes e dóceis, entendeu? Fofinhos, fofinhas, né? Diz assim, sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Não é assim, tá bom, suporta essa pessoa. Não, suporte em amor, com carinho, dê um suporte, ajude as pessoas, aguentem as pessoas, mas não assim, tá. Não, suporte em amor. Tá entendendo o que Paulo tá querendo dizer? Que nós não podemos dizer que nós queremos uma coisa, mas se a gente não viver isso, não adianta você uma pessoa ser mega explosiva e dizer que é cristão verdadeiro. Não, gente. Lembra que o espelho, nós temos que olhar como Jesus é. Como Jesus era? Jesus era manso e humilde. Ele falava as coisas com autoridade, mas ele era manso e humilde. Entendeu? Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus era assim. Eu também tenho que ser assim. Né? Continuando. 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem um outro texto que diz assim, o que depender de vós tem de paz com todos.
Será que você não é aquela pessoa briguenta que chega no ambiente e transforma o ambiente num lugar ruim? Pensa nisso. Olha só, conserve com o vínculo da paz, porque depender de vocês tem de paz com todas as pessoas. Gente, é claro, tem pessoas que não querem ter paz com a gente, tá? Então, tem coisa que você não tem muito o que fazer. Mas o que depender de você, vai lá, mesmo que você não é o errado, vai lá, pede perdão. Olha, me perdoa, eu não quero ficar com essa situação. Se a pessoa não estiver nem aí pra você, não tem muito o que fazer. Mas o que depender de você, tenham paz com todos, né? Estejam unidos, né? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Ainda está escrito assim, Espírito com letra maiúscula. Só tem um Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Há um só corpo, um só Espírito. Nós temos um corpo só. Não tem esse negócio de você morrer, reencarnar. Não tem isso na palavra de Deus, tá? Se você acha que tem isso, pode procurar, porque não tem não, tá? Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Qual a esperança que nós temos? Que passando esse tempo aqui, que nós estamos aqui no corpo, nós vamos morar com Deus. O cristão verdadeiro tem essa esperança. Eu até já falei sobre isso. Às vezes eu tinha essa esperança tão certeza que para mim eu achava que não era esperança, é certeza. Mas a gente tem, o cristão verdadeiro tem que ter essa esperança. Você já morreu, está com Deus no céu? Não. Mas qual que é a sua esperança? Estar com Ele no céu. E diz assim, a esperança a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor. Existe um único Deus, tá? Outras pessoas chamam Deus de outros nomes, de outra maneira. Rapaz, existe um Deus só, tá? Que é o Deus, o Senhor, tá? Há uma só fé. Existe só um caminho. João 14,6 diz assim, Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe vários caminhos que levam a Deus, né? Às vezes eu escuto alguma pessoa, onde está falando de Deus, tá bom. Não, gente. Tem lugar que fala de Deus, mas só que é totalmente distorcido, não tem nada a ver com o que está na palavra de Deus. Toma cuidado com isso. Não é todo lugar que fala de Deus que você deve ir ou que é um lugar bom, tá? Eu não tô falando de igreja aqui, eu tô falando de nome de igreja. Eu vou na Igreja Batista, quem não sabe, mas eu nem divulgo isso porque eu não quero fazer propaganda de igreja, mas é uma igreja muito boa, tá? Mas, na verdade, você tem que pensar assim, não é todo lugar que fala de Deus que é bom, porque, gente, até em lugar que Satanás está reinando se fala de Deus. Satanás, quando foi tentar Jesus, quando ele estava lá em jejum, ai Jesus, Satanás usou a própria palavra. Ele conhece a palavra. Então, até você pensa assim, mas lê a Bíblia lá. Rapaz, lê a Bíblia toda distorcida. É para enganar as pessoas. Toma cuidado onde você está indo. Existe uma só fé. Não é uma só igreja. Existe uma só fé. Uma maneira de crer. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Não existe nenhuma maneira de você chegar a Deus, porque Jesus é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. Não tem como chegar a Deus a não ser por Jesus. Ele é o caminho, tá? Existe um só batismo. Aqui é difícil de falar. Eu já falei em outros vídeos, mas eu vou dizer para vocês. Quem tomou a decisão de ter Jesus como Salvador, decide mudar de vida. Então, o batismo é um simbolismo. Você morreu para a velha vida e nasceu para a vida nova. Jesus não foi batizado quando criança, ele foi batizado como adulto para nos dar um exemplo. Ele precisava ser batizado porque ele deixou a vida velha? Não, Jesus nunca pecou, mas ele nos deu um exemplo. Ele foi batizado quando adulto no Rio Jordão. Então fica isso para você pensar isso. Existe um só batismo? Não é um só batismo, existe um só batismo verdadeiro e válido, tá? Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Deus está no controle de todas as coisas, existe um só Deus e é Ele que governa todas as coisas, todas as pessoas, tá bom? Só que existe vamos usar um termo assim, um livre-arbítrio. Algumas pessoas decidem viver sem Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele não nos obriga a servi-lo. A pessoa decidiu, não quero saber, não quero ir na igreja, não quero aprender a Bíblia, não quero saber de Deus. Ele te incentiva, Ele te chama para fazer isso, mas Ele não obriga ninguém a servi-lo. Por isso que Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus amoroso, é um Deus tão bom que Ele não obriga a gente a servir. Mas quem serve é tão feliz, tão alegre, que vive uma vida totalmente diferente, que deve mostrar para os outros que é diferente. Então, voltando, Paulo nos chama para pensarmos quem é Deus, existe uma só fé, um só batismo,
um só caminho que se leva a Deus, mas a gente não tem que só pensar isso, a gente tem que viver condizente com o que a gente entende ou com o que a gente crê. Que você possa ter sabedoria para não ficar conhecendo as coisas só na teoria, a Bíblia só na teoria, que você possa ter sabedoria para ler a Bíblia, meditar, entender o que você está lendo e colocar em prática. Se você viu aqui algumas características que você não tem vivido, pensa, Senhor, obrigada porque eu vi isso, mas eu preciso mudar, me ajuda a mudar. Que você possa viver realmente como um cristão verdadeiro, porque hoje em dia, falar que é cristão, qualquer um aí fala, mas nós precisamos viver como cristãos verdadeiros, que é ser imitador de Cristo. Um grande abraço bem apertado, curta, comenta, compartilha esse vídeo para mais pessoas aprender a palavra de Deus.